A paz do Senhor, bendito é o nome do nosso Deus. Eu quero começar explicando para você o que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre amor, mas nós vamos falar sobre relacionamento, a linguagem do amor, a real linguagem do amor. Essa é a realidade de Deus para a nossa vida e eu quero usar com você o livro de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto, na verdade, é um dos mais conhecidos no meio cristão, não é? Porque fala da realidade do amor de Deus. Amor, na verdade, que fora desprezado lá atrás no Éden, de quando Adão e Eva resolvem desobedecer a Deus e viver um princípio pautado nas suas próprias escolhas, porque Deus já havia determinado e dito a eles que eles não poderiam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comessem, eles iriam morrer. Na verdade, Satanás, através do uso da serpente, ele fala com Eva, ele ludibria, ele engana Eva, e Eva, na verdade, olha para essa árvore de maneira diferente. Ela vê que ela é agradável, desejável aos olhos, e ela toma daquele fruto, come, leva para Adão, Adão come, e a partir daí, a partir de Adão comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, os olhos de ambos se abriram. Então começa um problema no relacionamento entre Adão, Eva e Deus, porque a partir daí eles vão se esconder de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Adão e Eva percebem que Deus estava no jardim, Deus começa a chamar por eles, eles se escondem de Deus. Se esconder de Deus vai retratar claramente uma quebra no relacionamento, porque até o presente momento, tudo que eles queriam e conheciam era, na verdade, a necessidade de se aproximar e se apresentar para Deus. Agora, o contexto é totalmente diferente. Deus tem que procurá-los. Claro que Deus sabia onde eles estavam, mas no contexto de relacionamento, isso vai retratar para nós exatamente a quebra, né? Agora, Deus retrata através dessa atitude de procurar, de chamar por eles. Ou seja, não sei mais aonde vocês estão. O relacionamento fora quebrado, aconteceu algo diferente. Eu não tenho mais acesso a vocês e vocês não têm mais acesso a mim. Agora é preciso restabelecer o relacionamento porque já fora quebrado. Na verdade, Deus vai confeccionar roupa para eles, né? E Deus os expulsa, os tira do jardim do Éden, coloca uma espada e um anjo para guardar o jardim, para que o homem não retornasse a ele e vivesse na prática do pecado, a partir do momento que poderia, retornando ao jardim, comer do fruto da vida e viver eternamente a prática do pecado. Quebra de relacionamento. O que eu quero dizer com isso? Deus continua amando Adão e Eva? Continuou, claro, Deus ama todos, não é? O texto que nós lemos diz isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Então Deus amou, e sem distinção de pessoas. Deus ama o pecador? Ama, a gente sabe disso, a gente prega isso, só que não há relacionamento, entendeu? Deus é meio que um expert em amar sem se relacionar. Por que sem se relacionar? Porque Deus não se relaciona com o pecado. E para que o homem possa se relacionar com Deus, ele precisa se distanciar do pecado. E o homem tem a autonomia de fazer essa escolha. Escolher viver junto de Deus, ao lado de Deus, servindo a Deus, ou não. Deus vai continuar amando? Vai. Então é por isso que eu estou dizendo que Deus é um expert em amar sem se relacionar. Porque Deus é Deus. Nós não conseguimos amar sem nos relacionarmos, não é? E o problema é que as pessoas acham que conseguem conviver com Deus, amar a Deus sem se relacionar com Ele. Nós não conseguimos. E é interessante olhar a complexidade disso, porque muitas vezes nós temos a convicção de que Deus nos ama. Nós temos até a convicção que amamos a Deus, tá? Mas se não nos relacionamos com Ele, não há uma linguagem clara desse amor, né? Porque além do amor, o relacionamento é a coisa mais importante, é o que vai dar autenticidade a esse amor, tá? Como que Deus conseguiu isso? Ele tomou uma atitude de buscar relacionamento, entende? Deus não se contentou em amar o homem sem se relacionar.
Deus toma uma atitude. E ao longo da história da humanidade, nós vamos ver Deus buscando relacionamento com o homem. Deus não corre atrás do homem, Deus é Deus, mas ele tenta atrair o homem, né? Ele busca e toma atitude, não tenta, mas ele toma atitudes e estabelece atitudes para atrair o homem. Como que ele fez isso? Ele fez isso através dos juízes, ele fez isso através dos profetas, ele fez isso através dos sacerdotes e ele fez isso através de Cristo. Então Deus sempre permaneceu na sua posição de Deus, mostrando para o homem que ele deveria voltar do seu caminho em se distanciar de Deus para estabelecer ou restabelecer um relacionamento com Deus. Ele fez isso através dos profetas, falando, revelando, através dos sacerdotes que conduziam o homem a Deus, a adoração a Deus, não é? Deus foi fazendo isso e por fim através de Cristo, entregando Cristo na cruz do Calvário. Então Deus não se contentou em amar sem se relacionar, não é? Essa é a expressão máxima. Eu quero mencionar de novo o versículo para ficar bem gravado no teu coração. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amar de tal maneira vai revelar o tamanho, a proporção do amor de Deus. E ele abre mão do próprio Filho para restabelecer esse relacionamento com os homens, tá? Esse é o ponto, tá? E o que ele espera com isso? Que a gente venha crer nele. Crer é extraordinário. As pessoas hoje em dia estão tratando crer tão simplesmente para receber coisas, né? A fé, ela é um instrumento que nos leva a conquistar coisas, enquanto que, na verdade, o princípio da fé é relacionamento. Eu creio, por isso eu me relaciono. Entendeu? A fé me leva a me relacionar com Deus, me submeter, me relacionar. O ponto-chave da fé é estabelecer relacionamento. Não é crer para receber, é crer para se relacionar ou para me relacionar com Deus. Entende? Então essa é a proposta de Deus para nós. Relacionamento é uma das coisas mais importantes dentro disso. E a gente vai se fitando nisso, porque eu tenho a convicção. Eu amo a Deus e Deus me ama. Beleza, legal. Mas há relacionamento? Se não há relacionamento, esse amor é só uma convicção. Não é? Se você parar para pensar, e se nós formos olhar Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos olhar aqui algo extraordinário relacionado ao amor. Eu quero ler com você. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo conhecimento, desaparecerá. Né? Então, assim, a partir do versículo 4, nós vamos observar característica do amor no que tange ao relacionamento, não é? A nível de uma suportabilidade de uma série de situações que o amor tem que enfrentar, porque o relacionamento traz a intensidade do amor, não é? E Deus prova o quanto Ele quer se relacionar conosco, abrindo mão da vida do próprio Filho, entregando o próprio Filho, porque a minha e a sua condição era uma condição de perdição. Nós merecíamos a morte e Deus diz: eu quero me relacionar com eles, eu quero me relacionar com a humanidade, vou entregar meu filho, vou pagar o preço para atraí-los a mim. Então compreenda a realidade do amor, a realidade do real relacionamento que nós precisamos ter com Deus. Profecia, revelação, tudo isso vai passar, mas o meu relacionamento com Deus
precisa ser permanente. É para isso que Deus promete, que Deus tem para nós a salvação. João 14, eu amo esse versículo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Jesus falando, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos lugar. Por quê? Porque Ele quer se relacionar conosco. Virei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que é isso? Relacionamento eterno. Viva essa realidade. Não abra mão de se relacionar com Deus. Não vire as costas para Deus. Que Deus te abençoe, que a mão do Senhor seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.